Olá pessoal, eu sou Aimoré Maia, eu sou executivo aqui da AMX Seguros. Esse é o nosso primeiro podcast e hoje nós temos a honra de receber aqui um grande amigo meu e uma personalidade ilustre do nosso mercado de seguros, que é o Arley Bulhosa. Eu vou conversar um pouquinho com ele, né? Eu espero que vocês gostem e certamente vão gostar, porque o Arley tem muita coisa para nos ensinar, para falar sobre o mercado, as perspectivas, né, Arley? E vai ser bem bacana. Eu vou começar pelo teu currículo, Arley. Tu é formado em engenharia mecânica? Sim. Sim? Tinha que estudar alguma coisa, acabei indo para esse lado e, por coincidência, fui fazer uma entrevista relacionada a risco de engenharia e acabei no mercado segurador quando eu entrei na Bradesco Seguros, justamente para cuidar da subscrição desses riscos. Mas é importante, antes de começar a entrar nesses detalhes, falar que quero louvar aqui a iniciativa da AMX de fazer um podcast. Eu acho Obrigado. Algo inovador, eu acho que é algo que acrescenta bastante no mercado, porque mesmo eu estando no mercado de seguros, tendo trabalhado em seguradora há 20 anos e ter a corretora há 12 anos, assim, eu sempre tive como muito foco a questão da qualificação profissional dos corretores de seguros. Sim, isso é uma marca sua. Porque eu acredito que o mercado só anda quando a gente cresce profissionalmente e qualifica nossos colegas. Então, assim, parabéns pela iniciativa. E é exatamente isso. Eu fiz lá engenharia, fui trabalhar na Bradesco Seguros e trabalhei lá durante 5 anos. E foi uma escola para mim, foi através da Bradesco Seguros que eu comecei a dar aula na Funenseg, e dei aula na Funenseg por 22 anos, e até virar diretor de ensino do Sincor RJ. Mas a formação é essa, como qualquer um no mercado de seguros tem algum tipo de formação, né? E a gente tem muita gente que fez engenharia, fez economia, fez administração no mercado de seguros. Perfeito. Arley, você é o sócio fundador da MOB, né, e da Quanta. São empresas de sucesso. Fala um pouquinho das duas, né? Como é que é isso? Eu sei que você, hoje, eu posso até te adjetivar, né? Você é o rei do automóvel. Cara, é fantástico, né? Aqui na corretora, a gente optou por virar uma concessionária de plano de saúde. Nosso foco é esse, apesar de que eu vou virar uma chavinha em algum momento, mas de qualquer maneira o nosso é saúde e odonto. Mas você, lá, o teu grande foco, me parece, que é o automóvel. E como é que é isso? Essa fundação da MOB, da Quanta, esse processo de trabalho, como é que está esse sucesso enorme que é a MOB e a Quanta? A MOB, assim, primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é o seguinte: a MOB funciona muito em virtude da gente ter uma estratégia, ter um planejamento e acompanhar isso diariamente. Antes da gente começar a filmar, eu estava falando sobre números e sobre a questão de acompanhar, e algumas pessoas já sabem, mas muitas não sabem. Eu montei uma corretora quando eu tinha 25 anos e quebrei. Então, assim, serviu de muito aprendizado eu ter quebrado essa primeira corretora. Eu já dava aula na Funenseg, eu dava aula no Centro Efor da Bradesco, que é um centro de treinamento e tal. A matriz era aqui na Barão de Itapajipe. E entendi que naquele momento eu deveria sair da companhia, porque eu sabia muito de seguro, eu fazia subscrição da Pirelli, da CSN, certo. Dava aula de risco nomeado, risco de engenharia, equipamentos, um monte de ramos na Funenseg, e acreditei que eu e o Valnei, que a gente trabalhava junto na Bradesco, que a gente deveria sair e montar uma corretora. Mas a gente saiu, montou a corretora e quebrou a cara, não durou 6 meses. Falei para o Valnei que a gente deveria procurar emprego, fechar o escritório, e foi isso que a gente fez. Voltei a procurar emprego, voltei a trabalhar em uma seguradora, e aí fiquei lá por mais algum tempo. Isso tudo me serviu de aprendizado para montar a minha corretora há 12 anos atrás, que é a MOB. Perfeito. E o que é muito importante em todo o mercado, não só no mercado de seguros, é a gente ter bastante humildade. E quando eu decidi que era a hora de empreender de novo e montar uma nova corretora, a primeira coisa que eu lembrei foi o seguinte: cara, eu preciso encontrar um caminho para conseguir clientes.
eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás, quando eu tinha 25 anos, o Arthur ia fazer 1 ano. Eu lembro exatamente quando a gente decidiu fechar a corretora, eu fiz o aniversário de 1 ano do Arthur, o Arthur no colo da minha esposa e apoiado na barriga do Vinícius. A Janete estava grávida do Vinícius. Eu falei, cara, é uma situação que eu não quero passar mais. Certo. Que é passar por aquela situação complicada de tipo, o cara está fazendo uma festa, está desempregado, eu só tinha aula na Funezec para dar. Enquanto eu me movimentava e listava as oportunidades que eu tinha, eu fazia o quê? Eu ficava em casa e saía de casa no final do dia para vir dar aula na Funezec à noite. Foi o que me sustentou até eu conseguir me recolocar. E aí, quando eu comecei a montar o plano de negócio para montar a Mob Corretora, eu falei, cara, eu vou por um caminho que, assim, é mais sangrento. O automóvel é um mercado, assim, é um mar vermelho absurdo. Só tem tubarão, é um mar sangrento. Mas é um mercado onde existe procura. O cara está procurando seguro de automóvel o tempo inteiro. Se a gente eu brinco até, der uma SUSEP para o mendigo ali da calçada e der preço de seguro de automóvel, ele vai vender. Ele vai vender seguro se ele colocar uma placa. Essa tua busca, Arley, então, pelo automóvel foi porque você percebeu que mesmo sendo um mar sangrento, mas ainda existia uma ótima possibilidade de se fazendo de um jeito Arley, vamos dizer assim, né, com a tua experiência, com tudo que você adquiriu, a tendência era funcionar. Foi isso mais ou menos o que você pensou na época? Foi. Qualquer mar sangrento tem espaço para crescer. Qualquer mercado tem espaço para crescer, porque tem sempre gente boa, gente média e gente ruim. Então, o automóvel é um produto que, apesar de ser um mercado muito competitivo, a gente ter uma concentração de seguradoras, a gente tem aí entre 5 seguradoras, 75% da carteira de seguro de automóvel. Sim. Então você tem um mercado muito concentrado. Perfeito. A gente tem uma aceitação muito restrita, a gente vê que menos de 30% da frota é segurada no Brasil, e aí tem questão econômica, tem questão de aceitação, as próprias seguradoras também são muito restritivas, a gente vê o lucro astronômico que elas tiveram, elas dobraram o lucro em 2023, quando faturaram 30 bilhões, quando tiveram um lucro líquido de 30 bilhões de reais. Então, assim, elas selecionam bem o risco, precificam bem o risco, a gente teve um processo de desinflação também da tabela FIPE, né? Então, isso garantiu um bom resultado e 30 das maiores seguradoras fecharam no azul ano passado. Mas, voltando ao caso da Mob, se a gente tiver planejamento, estratégia bem definida, um time afiado, um time treinado, pode ser automóvel, pode ser vendendo bananada, pode ser vendendo açúcar. Cara, o que tiver que vender, se você tiver uma empresa com planejamento e um time bem dedicado, focado, com uma cultura forte, você vai conseguir sucesso. Entendi. Então, é isso que a gente tem feito lá. Tá, você está me dizendo então que uma das chaves do sucesso é um time bem treinado, mas não só bem treinado, porque às vezes você treina bem e de repente aquele grupo ou mais pessoa daquele grupo não tem foco no processo que você está solicitando. Aí eu desligo agora. Como fazer? É isso que eu ia te perguntar. Aí é simples. A gente contrata, mesmo na entrevista, a pessoa vai bem na entrevista, mas você só vai conhecer de verdade a pessoa depois que ela começa a trabalhar com você. Exato. Então eu coloco lá para trabalhar. E às vezes a gente vai lá, dá o feedback, porque isso é muito importante também. Às vezes no processo de entrevista e no treinamento que a gente faz inicial lá, que é de 1 mês, a gente coloca 1 mês treinando, né? Eu, inclusive, faço parte desse treinamento. A gente tem lá um boas-vindas, que é como se fosse dizendo como funciona a empresa, o que é, como é a cultura, de onde a gente veio, quais são os nossos números, quais são as seguradoras parceiras. Isso tudo é a primeira parte do treinamento. Aí depois vem o treinamento de produto, e aí depois vem o treinamento de quê? De venda, efetivamente, lá com as meninas que já estão há mais tempo na Mob. Certo. Então, a nossa preferência é por quem nunca trabalhou no mercado de seguros. O que a gente identifica é o quê? É perfil de vendas. O que eu quero é perfil de vendas. As últimas 3, depois a gente já contratou mais gente, mas assim,
Uma trabalhava no quiosque da Chili Beans, no Galeão, uma outra trabalhava vendendo plano corporativo de celular, de conta de celular, e a outra estava lá em Niterói, lá em São Gonçalo, trabalhando numa banca de jornal. E as 3 com perfil de venda, eu chamei 4 para entrevista, a gente acabou ficando com 3, filtrei mais de 300 currículos que eu recebi, marquei com 4, 3 a gente conseguiu aprovar, e está lá. E incrível que, com 1 mês e meio, essa que estava na banca de jornal, a gente já tirou do seguro novo e passou para a renovação, porque a gente acabou tendo um volume, elas entraram no final do ano passado, a gente já tem um volume maior de renovação para esse ano, precisava de mais alguém na renovação e falamos, vamos pegar ela e colocar lá. Certo. Acabou sendo meio que uma promoção, a menina está indo muito bem, recebendo altos elogios dos clientes que estão renovando, e você percebe que às vezes falta oportunidade, porque uma menina que estava trabalhando na banca de jornal, acabou fazendo uma entrevista com a gente, está feliz da vida lá, está ganhando dinheiro, porque tem que treinar, mas tem que remunerar bem também. Claro. E acabou de passar para a UF para fazer o curso. Olha que legal. Para fazer o 3º grau na UF. Ou seja, não é qualquer coisa, né? Com certeza. O que estava faltando era oportunidade. Sim. Entendeu? Então, é basicamente isso. A moda é movida a isso. É uma das coisas desse mercado, né, Arley? Você acha que concorda comigo? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Poucas são as empresas que estão hoje dando oportunidade. A gente também faz isso aqui, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Se você acredita, se você vê potencial, vamos tentar, vamos fazer um teste, né? E de repente tirar aquela pessoa do limbo, né? Onde ela está, de repente não tendo tanta chance assim de sobreviver, de crescer, e a gente traz para ver se ela consegue, né? Com a nossa ajuda, melhorar. Isso é bem louvável, cara. Assusta um pouco, né? Quando você vai entrevistar a pessoa e pergunta, você está trabalhando, não trabalha, o que você faz? Eu trabalho numa banca de jornal. Assusta um pouco, mas a gente decidiu apostar porque ela tinha um perfil muito bom, falando com a gente, falando que estava estudando para fazer vestibular e tal. Então você vê que é uma pessoa dedicada, que é uma menina dedicada. E acabou que deu tudo certo. Que bom, cara. Você falou da Mob, né? E a Quanta? A Quanta, na verdade, é uma coisa que acabou formalizando, uma empresa que acabou formalizando algo que eu já fazia, que era ajudar muitos corretores fazendo curso e tal, batendo papo, dando consultoria. E aí, em 2017, eu tive que montar uma empresa, porque algumas corretoras e algumas seguradoras que me convidaram para fazer consultoria me pediam nota fiscal. Então eu montei a Quanta para justamente cuidar dessa parte de ensino, para dar uma formalizada, e também a parte de consultoria, que eu já fiz para várias corretoras, seguradoras e tal, e continuo fazendo. Então montei a Quanta, que cuida do ensino, cuida da parte de consultoria e o que mais aparecer. Porque eu sou um cara que não dispensa oportunidade, né? Sempre que eu chego com um negócio novo lá e conto para as minhas sócias e tal, não para a Mob, mas para a Quanta, eu busco para os dois. Mas acaba aparecendo para a Quanta e a Camila sempre fala, onde pinga não seca, né, Arley? É uma coisa que eu sempre falei para elas, onde pinga não seca. Exatamente. E se eu tenho oportunidade, se alguém fala assim, olha, eu tenho uma seguradora X e quero que a Quanta divulgue para os corretores, comercialize o produto, me ajude a divulgar e tal, e você vai ser remunerado por isso. Óbvio que eu estou dentro. O meu capital é o quê? São os corretores, que durante esses quase 33 anos eu tenho relacionamento. Eu atendi corretor, dei aula para corretor, há 28 anos eu dou aula para corretor. É o tempo de Funenseg, mais o tempo de sindicato e mais o tempo de Quanta agora na minha sala de aula. Atendi a minha vida inteira corretor. Cara, assim, tem muito corretor que confia muito em mim. Sim. Então, eu tenho caras que chegam para mim, professor, vamos marcar um bate-papo, um café? Aí eu marco. E aí quando chego lá, ele fala, cara, como é que a gente faz para virar sócio? Como é que a gente desenha uma parceria aí entre a minha corretora e a sua para que a gente consiga fazer mais negócio junto e eu consiga crescer? Então, cara, esse tipo de coisa que, assim, é sinal de maturidade da pessoa que está do outro lado e também de muita confiança. Sim.
corretor, eu vejo algo absurdo, que é corretor falar, porra, eu não confio em corretor, eu não gosto de evento de seguradora porque só tem corretor. É a coisa mais esdrúxula que eu já ouvi. Assim, 99% do que eu aprendi na prática foram com corretores de seguros, trocando ideia. Sim. Você já foi dar aula lá no sindicato na época que eu era diretor e eu aprendia com você vezes, falando. Várias vezes. Entendeu? Cada vez que a gente bate papo, eu aprendo sobre o mercado de saúde, até porque eu não toco o mercado de saúde. Eu não toco saúde segmento dentro da minha corretora. Quando eu e a Liliane decidimos, cara, já temos 7 anos, vamos procurar alguém para cuidar da saúde, porque é outro tipo de produto que dá para captar na internet. A Mob nasceu assim, fazendo captação de mídia na internet, fazendo a venda consultiva. Quem é que vai cuidar dessa porra do saúde? Eu não vou. A minha sócia falou, cara, eu também tenho muita coisa para fazer aqui no automóvel. Então vamos arrumar um sócio de saúde. Batemos cabeça 2 vezes, na terceira a gente acertou, que foi a Camila, que é a pessoa que tem tudo a ver com a gente, com a nossa cultura e tal, e vem funcionando muito bem, e também vem atendendo muito bem os corretores que eu acabo trazendo para fazer parceria. Perfeito. Ale, você citou que você trabalhou na Bradesco por 5 anos, né? E acabou saindo lá e o motivo maior foi porque você quis montar uma corretora, né? Sim, eu tinha na cabeça a questão de empreender, ganhava muito pouco na Bradesco, e decidi sair porque era novo e falei, cara, a hora de tentar é agora. Sim. Enquanto eu estou mais novo. E tentei. Aí eu te pergunto, né? Porque hoje você tem 2 empresas de muito sucesso. A que você atribui, né, o fato de você ter quebrado essa primeira empresa? O que houve para, de repente, ela ter acontecido isso, né, nessa época? Houve alguma coisa no mercado, no governo, alguma coisa? Ou foi algo que, de repente, você talvez precisasse de um preparo maior ou feito um plano de negócio, como você mesmo citou, que é importante ser feito? Eu acho que foi inexperiência, irmão. Eu era muito novo, eu tinha 25 anos, eu estava deslumbrado. Tipo, porra, eu dou aula na Funenzeg, eu sou muito bom e tal. E, na verdade, a gente não é muito bom e não está pronto nunca. Entendeu? Eu estava muito mais preparado agora, quando eu montei a Mob, com 40 anos. Porque eu já tinha mais experiência, eu tinha 15 anos a mais do que quando eu montei a outra corretora. Entendeu? Agora, eu tinha 24 ainda para 25, quando eu quebrei a corretora. Porque foi com 25 que o Arthur nasceu, fez 1 ano. Sim. Então, cara, assim, pode ter faltado um pouco de planejamento, faltava um pouco de noção da realidade. Porque quando você está dentro de uma seguradora, e eu trabalhava, eu e o Valnei, na parte de subscrição. Eu não estava na rua efetivamente, eu falava com corretores, mas corretores maiores. Então eu não tinha noção do que era fazer negócio e botar dinheiro para dentro. Então acho que isso acabou fazendo com que não funcionasse naquele momento. Agora não funcionou naquele momento, mas a gente aprendeu muito. O Valmir virou sócio da marca, está lá até hoje, começou a trabalhar lá como funcionário e acabou virando sócio. Eu fui para a Trevo Seguradora. Da Trevo Seguradora, Unibanco, na época, comprou o Banco Bandeirantes, porque o Banco Bandeirantes tinha um Banorte no Nordeste, era como o nordestino ter conta no Citibank. Então, o Unibanco comprou o Banco Bandeirantes e o Banorte e levou a Trevo Seguradora junto. Eu fui para dentro da Unibanco, no meio de uma confusão do cacete, que era fusão. Unibanco, a IG tinham comprado a Fênix e levado a Trevo também. Lembro dessa época. Então, cara, assim, acabei sobrevivendo, porque tinha uma pólice gigantesca lá da Fundação Rubem Berta, que era uma pólice monstruosa, com mais de 20 mil itens, porque eram não só os funcionários da Varig, mas também os parentes deles, seguro de automóvel. E aí, todo ano eles tinham que montar um call center, fazer uma operação de renovação desse... Tinha o Negative Option, lá uma carta que mandava para o Aimoré, que era funcionário da Varig, e se ele estivesse de acordo, ia ser renovado automaticamente, mas ele tinha que ter a possibilidade de questionar preço, questionar condições e tal. E aí a gente montava um call center gigantesco para fazer essa operação durante 40 dias. E aí, quando eu fui para dentro da Unibanco, quando eu fui comprado, o meu diretor lá, ele falou assim, Arley, aí me chamou e tal, falou assim, cara, fiquei sabendo que você dá aula. Falei, dou aula lá da Funenzeg e tal, já dava aula há muito mais tempo e tal, já tinha ido para Trevo, já tinha ficado quase 3 anos, e aí sim fui para dentro da Unibanco. Falei, dou aula.
Cara, é isso, a gente tem que montar o call center, tem que treinar essas pessoas que vão atender os funcionários, comandantes, não sei o que, piloto da Varig, entender de produto automóvel, e você vai ter que acompanhar essa operação, porque é uma operação muito importante para a companhia, porque é um dos maiores clientes do banco, do Unibanco. Maravilha. E aí, cara, eu consegui fazer isso muito bem, muito bem. Fiz o treinamento. E rápido. Eu tinha os prazos, um cronograma, e correu tudo bem. Fizemos o treinamento no Hotel Guanabara, 40 pessoas, 20 no primeiro turno, funcionava de 8 da manhã a 8 da noite, 20 no primeiro turno, 20 no segundo turno, treinamos todo mundo, montamos o call center, alugamos posições na Contax, perto da Central do Brasil, dentro da Oi. Sim. E consegui renovar 98, alguma coisa por cento da frota. Então, na época, recebi e-mail do Zeca dando parabéns e tal, pela condução. E foi muito bom, porque eu acho que aquilo ali conseguiu garantir meu lugar dentro da Unibanco. Porque estava naquele clima de tem gente demais, sim, porque juntou a IG, Fênix, Trevo. E no final, quando eu voltei e recebi esse e-mail, uma pessoa da Unibanco, uma menina, foi mandada embora para que eu ficasse no lugar dela. Sim. Então, eu acabei mostrando um trabalho aí diferenciado, realmente. Mas eu acho que foi isso. Voltando à pergunta inicial, cara, eu não tinha experiência e por isso eu quebrei a primeira corretora, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se não fosse isso, eu não teria dado essa volta por Unibanco, por Trevo, teria virado sócio de um PAC, que era uma franquia da Unibanco que atendia corretores. Então eu fiz essa transição muito suave para virar um corretor de seguros. Certo, maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ali. Você, no início, né, do nosso bate-papo, você falou sobre plano de negócio. Tu sabes, né, que eu sou professor também. Sim. E de administração, né, em curso de administração de empresas. E plano de negócio é óbvio, é uma coisa óbvia, mas é óbvio para quem? Como já diria meu pai, né, para quem, cara pálida? Para mim, para você. Quando você montou a MOB, o que mais você imaginou dentro do teu plano de negócio? Como é que você teve que construir, em Minas Gerais, lógico, né? Só para a gente mostrar a importância, para quem está vendo a gente aqui, do plano de negócio, que efetivamente é o que te dá um norte para que você possa buscar ser bem sucedido naquilo que você está buscando, né? Naquilo que você está fazendo. Então, como é que foi mais ou menos em Minas Gerais, quando você pensou em fazer o plano de negócio, para poder ter esse norte, né, para você nortear o teu trabalho montando a MOB? Em linhas gerais, cara, de forma bem simplificada, eu defini produtos, eu sabia que tinha que começar pelo automóvel. A segunda coisa, analisando o mercado, o que estava acontecendo naquela época, início de 2012, o que estava acontecendo e o que eu estava lendo de notícia? Algumas corretoras indo para a internet para fazer captação de lead. Uhum. Então tinha Minuto Seguros, tinha Bidu, tinha Smart, tinha Segurar.com, depois veio a Sossego, depois vieram diversas outras. E eu falei, cara, esses caras não estão botando essa grana aí à toa, não estão montando essas estruturas à toa. E aí eu falei, cara, deixa eu estudar esse negócio aqui. E aí eu fui analisar não só aqui o que estava acontecendo no Brasil, mas como funcionava também as corretoras de seguros que faziam captação de lead através da internet e faziam uma venda e tal. Aí eu fui lá dar uma olhada no Reino Unido, vi que esse negócio era grande pra cacete, tanto que o próprio Google tinha um Google Compara e começou pelo Reino Unido a vender seguro de automóvel, depois acabou saindo em 2019, acabou saindo porque, cara, dava muito trabalho e menos dinheiro. E o Google não precisa de algo que dê muito trabalho e pouco dinheiro. Verdade. Mas o Google Compara vendia cartão de crédito, e vendia seguro principalmente. Então eles começaram pelo Reino Unido porque tinha uma cultura mais madura justamente do cara que fazia aquela contratação direta. Lá é muito mais simples, né, contratar o seguro. Aqui a gente agora tem a vistoria por imagem, mas antigamente era muito mais difícil. Tinha que agendar a vistoria e tal. Vivo, né? Lá fora, você preenche os dados do veículo e a seguradora confia. Até porque se você for tentar dar um golpe, é prisão, é cadeia. Aqui não dá porra nenhuma, né? Então aqui você tem que fazer vistoria por imagem, o cara ainda tenta burlar, manda 8 fotos, deveria mandar 12, porque o lado que ele não mandou a foto está batido. Ele fala, eu não estou conseguindo enviar para tentar emitir, cara. É o absurdo do absurdo.
Eu estava até falando agora com um amigo aqui no WhatsApp, cara, tipo, ele falou, Arley, tu acredita que uma cliente com a pólice de ativa de automóvel teve a terceira colisão agora, cara? Nossa. E todas acima da franquia, e essa ficou 9 mil, e aí ele falando, ó, a seguradora vai ter dificuldade de renovar e tal, o seu seguro, 3 ocorrências em uma vigência. E um diretor de automóvel de uma seguradora falou para mim, Arley, a questão de aplicativo no celular, para ver se a pessoa dirige bem, para dar desconto, nunca vai vingar no Brasil. Porque o brasileiro acha normal dirigir e falar no celular. Dirigir, digitar. E é verdade, eu canso de ver. Então, estudei mercado, estudei o que estava acontecendo, defini produto, defini seguradoras que seriam minhas parceiras, relacionei as seguradoras e falei, com quem eu posso contar aqui? Qual seguradora eu conheço gente, porra? Então, cara, a primeira coisa, eu lembrei do Marcelo Gonzalez, que eu tinha dado aula há 28 anos atrás, e era gerente coordenador na Porta. Eu falei, cara, esse cara tem que me ajudar. Aí montei o plano de negócio e defini as seguradoras parceiras, aonde eu ia cadastrar direto e aonde eu ia cadastrar através de assessoria. Uhum. E aí fui procurar esses caras para cadastrar e pedir ajuda. Deixa eu perguntar, Arley, então para você, primeiro, número 1, você tem que definir o que você quer fazer. Ponto. Sim. O produto é a parte mais importante. Mesmo que você defina por escala. Né? O mais importante é de onde eu ia tirar cliente. Sim. Que foi o motivo para a primeira corretora quebrar. Sim, mas da onde eu vou tirar cliente para o produto que eu estou definindo. Exato. Então, na verdade, você está me dizendo que, primeiro, eu preciso definir um produto. Sim. Que produto é esse ou quais produtos são esses? E em escala de prioridade, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto ponto. Eu já defini um. Sim, ok. Mas poderia ter definido mais de um. Você escolheu... Eu tinha medo de errar de novo. Então eu defini um só. Eu falei, não vou errar essa porra. O alvo tá ali a flecha. Eu não vou botar 2 alvos, não. A segunda coisa que você falou foi sobre a questão de... Dessa para mim, o mais importante, né, uma das coisas mais importantes que você fez, você não estava alienado, cara, olhando só para o teu umbigo, você foi olhar para o que estava acontecendo no mundo. No mercado e no mundo. Perfeito. Como é que eu vejo isso? Porque uma coisa que eu percebo, e esse bate-papo daqui está sendo muito bacana por causa disso, é que as pessoas, cara, elas estão com a visão muito míope. Elas não olham para o todo, sabe? Elas estão olhando muito macro, né? Eu tenho isso aqui, opa, mas elas não estão indo no detalhe. É como eu vejo. Então, às vezes, a pessoa não consegue fazer a coisa funcionar porque ela não vai no detalhe. E para você ir no detalhe, você tem que ter informação. E para você ter informação, você precisa buscar essa informação, porque ela não cai no nosso colo toda hora. E tem que buscar muita informação também. Tem que estudar, né, Maré? Porque, assim, cara, quando a gente falou, vamos abrir para outros estados, vamos ver agora se a gente consegue anunciar através do Google ADS em outros estados, capitalize, como isso funciona. O que a gente fez? A gente foi lá e viu como é que é a distribuição no mercado de seguro nos estados. Aí, porra, Sudeste, Sul tem 75%. Vamos ver agora dados de e-commerce. Vamos cruzar. A gente não tem dados de vendas de seguro na internet, mas a gente tem dados de quem compra na internet. Sim. Aí a gente vê lá Sudeste e Sul novamente liderando. Agora vamos ver o alcance do Google. Onde o Google alcança, onde as pessoas acessam. Aí você vê lá, Sudeste e Sul. Cara, aí você cruza os dados, né? E aí você toma uma decisão. E aí você testa. De algumas coisas, talvez só os dados não comprovem de forma definitiva a eficiência. Tipo assim, Minas parecia muito promissor, né? Tinha venda na internet, tinha uma participação importante no PIB, tinha venda de seguro, tinha alcance do Google, mas o mineiro não gosta de fechar por telefone com o carioca. Mas eu fui lá e tentei e testei. Testei, deu merda, recuo. E aí conversando, e aí por isso que eu falo que é importante conversar com outros corretores, conversando com um amigo meu, Márcio Raj, da indústria do seguro, um cara que faz isso, que eu faço, que é captar através da internet há muito mais tempo que eu, ele falou assim, cara, o Nordeste é bom. Eu falei, caralho, o Nordeste é bom? Não tá no meu radar. Ele falou, é bom. Vai para o Nordeste e vai na Bahia. Comecei a anunciar lá.
Meu irmão, é muito melhor que o Sul. Automóvel? Para fechar, o baiano é ótimo. É mesmo? O baiano fecha com carioca de olho fechado. Pode fechar, é assim. Entendeu? Juiz de Fora me ferrou, gastei dinheiro em Juiz de Fora anunciando ali e pensei, esquina do Rio de Janeiro, ali em Juiz de Fora, o nego torce pro Botafogo, pro Flamengo, pro Vasco, não torce pro Atlético, não torce para time de Minas, pro Cruzeiro. E não fecha com seguro comigo. Entendeu? É isso tudo que a gente precisa analisar o tempo inteiro. E aí definir onde eu vou botar dinheiro. É quase como você ir jantar num país diferente, né? E você achar que da maneira como você faz aqui, né, tem que fazer lá, e na verdade é totalmente diferente. Totalmente o jeito diferente. que você senta, o jeito que você levanta, a forma como você se movimenta, aquilo que você bebe primeiro, porque é bem por aí, né? É você olhar primeiro para como funciona o Brasil é um continente, né? Então isso aqui é uma coxa de retalhos enorme, né? Então isso que você, a experiência que você teve, é muito interessante você falar sobre isso, para a gente até ter uma ideia de que, olha, se for trabalhar para vender para Minas, o ideal é você fazer, né, ter um ponto de vendas em Minas. Exato. Porque aí, mineiro falando com o mineiro. Aí o mineiro vai falar com o mineiro. E aí é você empresa aqui do Rio e tal, mas tu tá lá dentro do local deles, né? E vai conseguir vender. Diferentemente, como você agora citou, que o Nordeste, o pessoal, em especial a Bahia, né, é mais receptivo para o carioca. Eu acredito que isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A receptividade, às vezes, de um estado para o outro, né, ela pode ser completamente, e é provado isso por você, completamente diferente. E as coisas mudam, né? A minha sócia falou, abre um pouquinho para Minas de novo. Eu falei, vou abrir só para BH, para a gente testar, entendeu? E vou botar um valor aí menor. E a gente vai testando. E é muito importante o seguinte também, cara, a gente tem que olhar o que acontece em outros mercados para pegar insights para o nosso mercado, porque no mercado de seguros do Brasil é muito pobre de coisa nova. Tem muito é muito pobre. A coisa nova que aconteceu para mim foi a transmissão de proposta através da internet, meu irmão, porque o resto, falar que o que a Minuto, o que a Mob, o que a Segurar.com faz de capital lead, de fazer a venda consultiva, isso é novo aonde? Vários outros mercados já fazem isso há muito tempo. Entendeu? Crédito consignado faz isso há 20 anos. Sim. Então, assim, a gente pode pegar ideias de outros mercados e aperfeiçoar e melhorar. Então, uma das coisas que estão muito fortes aqui na minha cabeça é o seguinte: como convencer o corretor de seguros, mesmo ele sozinho, né, em carreira solo, ele montar um próprio plano de negócio, mesmo que não seja para uma empresa. Você já parou para pensar nisso? Eu sou só o corretor, eu sou CPF, não sou CNPJ, mas eu vou montar um planejamento para mim. Quando a gente fala um plano de negócio, normalmente a gente vai direto para a palavra CNPJ, né? Mas você entende como importante o CPF montar um plano de negócios para ele, o que eu quero, o que eu vou fazer, de que forma que eu posso alcançar, quais são meus objetivos? Você acredita nisso? Acredito, eu acho muito mais difícil. Muito mais difícil. Um cara sozinho é complicado, porque a gente tem uma operação que é complicada, não é só vender. A gente tem muito problema do outro lado também para efetivar o negócio. E eu acho possível, desde que a gente abra a cabeça. Hoje eu atendi uma corretora de manhã, que foi minha aluna na Funenseg ainda, e hoje ela marcou. Ela tem ido lá nos treinamentos e tal, ela marcou para conversar comigo. E ela chegou bem atrasada. Eu marquei 11, ela chegou 11h45. E eu falei, olha, eu preciso sair meio-dia. Mandei mensagem para ela antes de 11h45, porque a gente tem mesa reservada no restaurante, porque o restaurante lota. E eu tenho que sair com as minhas duas sócias. Ela chegou 11h45, levei lá para a sala da conta para conversar. E ela falou, professor, eu fiz biologia, nunca trabalhei com biologia, trabalhei sempre no mercado financeiro, trabalhei em banco, depois me aposentei e decidi montar a corretora depois que eu fiz o curso na Funenseg. E aí eu queria conversar com o senhor sobre uma parceria.
Aí eu acho que cabe o planejamento. O cara sozinho, meu irmão, ele vai ter que trabalhar pra cacete, ele vai ter que acordar cedo, ele vai ter que colocar ali todo dia à noite o que ele tem que fazer no dia seguinte. Ele tem que ter um planejamento mínimo, mas assim, ele não tem como estruturar muita coisa de planejamento, Sim. porque não tem funcionário. Agora, por que não ir para o outro caminho, como essa minha ex-aluna foi, que é chegar para o Arley, não só para o Arley, pode chegar para o Aimoré para fazer parte de saúde. Ela chegou lá para a gente e falou assim, olha, eu quero terceirizar a parte operacional e eu cuidar mais da parte de venda. Eu quero que vocês cuidem do sinistro, eu quero que vocês cuidem do meu pós-venda de saúde, o automóvel eu não quero nem falar com o cliente. E eu fui anotando o que ela queria terceirizar para aí a gente matar ponto a ponto e negociar cada item ali. E o que vai ficar para ela e o que vai ficar para a gente. Certo. Isso pode ser colocando no código da móvel, pode ser através de corretagem, já que ela tem uma pessoa jurídica. Agora, a pessoa física, eu acho que precisa enxergar um novo caminho. Começar sozinho, eu não comecei sozinho. Eu comecei com uma sócia, a gente colocou uma estagiária, depois a gente colocou uma pessoa de venda, aí depois a gente colocou o Arthur, que é meu filho, que está lá até hoje, aí depois a gente foi crescendo. E eu comecei botando dinheiro. Eu não só colocava dinheiro meu, mas eu conseguia também, muito em função da questão de ter feito um bom planejamento e ter muito claro aquilo ali, eu consegui apresentar para Porto Seguro o meu planejamento para a diretora na época e pedir um patrocínio de 5 mil por mês para me ajudar a pagar a conta do Google, desde que no 6º mês eu entregasse 100 mil reais de prêmio na Porto Itaú e Azul. E ela concordou. Concordou na hora porque eu acho que ela achou que eu não ia cumprir a porra. Ela concordou e falou, tá bom, pode, a partir desse mês pode dar 5 mil para ele aí, Marcelo, e como comissão, como tratativa de comissão, e aí no 6º mês a gente avalia e renova ou não. E aí no 6º mês eu entreguei lá 115 mil. No 6º mês. Perfeito. Ou seja, maravilha. cara, é o planejamento que te proporciona sentar com uma seguradora e conseguir negociar. Se você quer, mas quero marcar reunião com a seguradora, se for lá só beber café, Não adianta. não conversar porra nenhuma, nada de estruturado, não arrancar nada. Porque ela arranca a produção da gente e a gente arranca dinheiro dela. Sim. É assim que funciona o negócio. É mais ou menos como a gente está startando também um projeto aqui, porque a gente tem uma série de campanhas, né? Eu faço campanhas trimestrais, faço uma campanha anual, esse ano a gente vai dar um carro, né? No trimestre, né? Então nós temos 4 campanhas por ano, e tem as outras que a gente vai startando, campanha relâmpago daqui, campanha dali, vai para cá e vem para lá, e a gente vai ajudando, né? O corretor a fazer essas coisas. Mas tem umas campanhas que são mais pesadas, né? Vamos falar de um clube med, vamos falar de um cruzeiro, vamos falar de coisas que têm um custo maior, uma viagem de repente para o exterior, que são coisas que têm um peso maior, Sim. né? E a ideia realmente é essa, ter tratativa com as seguradoras, com as operadoras, né? Até mesmo com as administradoras, né? Para que com produção a gente bata, né? Essas possibilidades que a gente vai gerar, né? E a gente batendo, lógico, a cliente ali, né? Batendo a meta, cliente ali nos premia, né? Vamos dizer aqui, vamos fazer um cruzeiro. Então tá, você bateu três vezes a meta do que eu pedi, então são 3 caminhos que eu vou pagar, valor de tanto, que já está acordado lá atrás. Isso é planejamento. É você Exato. entender o que você quer, o que você quer fazer e apresentar. E o cara vai dizer sim ou não. Tá tudo bem. Se não, você vai para outra. Se disser não, você vai para outra. Vai lá e propõe para outra seguradora, para outra operadora de plano de saúde. Alguém vai aceitar. Alguém vai acreditar em você se você tiver estruturado. Se você tiver um planejamento mínimo e que a conta feche, sim, a conta tem que fechar sempre. Tem que fechar para você pagar para o corretor aqui Sim. de plano de saúde, tem que fechar para a operadora para ela te remunerar para isso, a conta tem que fechar. Sim. Então a gente também não pode pedir o impossível. Quando eu pedir 5 mil para produzir 100 mil, é totalmente viável. Eu não podia falar, olha, eu vou produzir 20 mil, me dá 30 mil de patrocínio, aí a conta não fecha. Aí eu não teria essa cara de pau de pedir. Não, nem daria, né, Lê, na Exato. verdade. Rapaz,
aqui eles perguntaram qual a principal diferença de abordagem entre o seguro alto para os demais seguros. Você tem essa leitura? Cara, eu tenho a leitura de prazo, de tempo. Assim, onde a gente ganha de saúde também, da mesma forma, quando a gente decidiu entrar em um segundo produto e decidiu que a gente faria o saúde também fazendo captação na internet, assim, a abordagem é muito parecida. Por quê? Porque é estreitar rápido, é saber que o cara está pesquisando não só com você, mas também com outro corretor, está pesquisando com mais alguém, mostrar conhecimento, demonstrar muito conhecimento, mostrar para o cliente que está falando com você no telefone, ou está falando no WhatsApp. A gente gosta de mandar muito áudio também, porque eu acho que facilita o contato. Mostrar que a gente tem propriedade sobre o assunto que a gente está discorrendo ali. E talvez a gente consiga ganhar nesse ponto. Quando a gente se mostra mais qualificado do que um outro cara, uma outra empresa com quem ele também está fazendo a cotação, já era. Ele define ali a compra. Ali você falou uma coisa extremamente importante, né? Eu vou até encostar aqui. Rapaz, você está falando exatamente o que eu venho falando o tempo todo aqui, né? Tá ali o Matheus, né? Que ninguém está vendo, que ele está ali atrás das câmeras, mas tá ali ele que pode comprovar tudo que a gente está falando. É exatamente isso. A gente fala para as pessoas, cara, olha só, você tem que gerar segurança naquela pessoa. Sim. E, ao vivo ou não, a pessoa precisa observar que você conhece daquilo que você está tentando vender para ela. É o básico. Você conhece e conhece bem. Inclusive conhece a concorrência. Porque se ela está no CAR X, eu estou no nosso caso, né, que é parte mais de saúde, né? Aí eu estou na 1000. Então tá, qual a compatibilidade de planos? Não, você tem compatibilidade para esse produto X com esse aqui da Golden, esse aqui da Sul América, esse aqui da Porto. Então é você demonstrar conhecimento. Quando você demonstra conhecimento, é batata. Agora tem um negócio muito importante também. Diga. É entregar além do que o teu concorrente. Um pouco mais. Não só de conhecimento, é óbvio, porque isso é o mínimo, básico. Mas entregar mais alguma coisa. Né? Eu vou dar só um spoilerzinho. Sim. Nós vamos entregar a partir de hoje para os nossos clientes, tá? Algo surpreendente e por um período de tempo totalmente de graça. Quando a gente fizer uma venda, o nosso cliente no automático, né? Ele pagou o primeiro boleto, ele vai ter alguma coisa que vai gerar um benefício gigantesco para ele. Nós vamos entregar mais. Né? Eu não vou dizer aqui, porque senão vai todo mundo copiar rápido. Né? Isso é legal. Quando tem margem, eu acho muito legal esse tipo de iniciativa. Sim. No automóvel é um pouco mais difícil. Sim. Mas eu tenho feito uma campanha lá que tem funcionado muito bem, que é o Indique e Ganhe. Então, se eu indicar o Matheus e o Matheus fechar o seguro com a Mob, eu vou lá e faço um pix para o cara de 150. Eu vi tua campanha, isso então, é muito legal. Isso é legal e tem acontecido do seguinte, o cara que, mesmo que não tenha fechado, ele acaba indicando. Eu tive semana passada aí um cara que falou, olha, eu não sou cliente de vocês ainda, mas quero indicar meu sogro. Meu sogro está procurando seguro de automóvel e tal. Tá válido, eu ganho R$150 se ele fechar aí com a Mob. Eu falei, tá válido. Claro. Né? Então, assim, é algo que aí você sair um pouco desse mar sangrento de Google, né? Continua no produto de automóvel, mas é um outro tipo de lead. É um outro formato, né, amigo? É um outro formato e é alguém que está vindo indicado. Olha, eu estou ligando porque o seu genro indicou. Ele não me achou simplesmente na internet. Então é uma lead um pouco mais qualificada. Muito mais. Né? Muito mais. É uma lead quase... A gente poderia dizer que ela é quase perfeita, é quase fechada. Então, assim, com isso que também nós vamos fazer aqui, porque assim, quando você vende um plano de saúde, você vendeu um plano de saúde. Ponto. Sim. A pessoa vai obter, vai ter aquilo ali. Nós damos pós-venda, isso é real. Sim. A gente dá pós-venda e tem que dar. Tem que dar. Né? Tem que dar. Nosso cliente, do boletim que o cliente está precisando porque ele não conseguiu tirar ou não chegou, até mesmo situações mais severas. Reembolso e tal. Tudo. O que o cliente precisa, a gente dá pós-venda. Mas além de dar esse pós-venda, a gente vai entregar para ele um produto, além do saúde, além do... Vai ter um bônus. Vai ter um bônus ali e ele vai desfrutar. Eu vou dizer para você,
dependendo da utilização, talvez ele pague 50% do custo do plano de saúde dele, só com o que ele vai deixar de pagar aqui no outro lado, com o que a gente vai entregar para ele. É bom ou não é? Muito bom. É igual o desconto de estacionamento da Porto Seguro. Sim. Você acaba utilizando aí, quem utiliza muito, acaba, boa parte da parcela do prêmio acaba sendo compensada pelo desconto no estacionamento. Perfeito, porque tem gente que usa demais, então é muito bacana. Então, Arley, como é que... Você que tem uma experiência muito grande com seguradoras, né? Você trabalhou em algumas e teve essa oportunidade. Qual é a fórmula mágica para a gente melhorar comissionamento na seguradora, né? Se é que eu posso falar aqui. Existe uma fórmula mágica. Com produção. É venda mesmo? É venda. É venda, acabou? Você vale o que tem no bolso. Você vale o que você vendeu. Exatamente. O que você vendeu lá e botou em cima da mesa. Então, conforme você vai aumentando a sua produção, você tem como chegar para a seguradora e falar, cara, melhora a minha condição aí. Desde que também você tenha uma sinistralidade boa. Claro, não adianta eu vender para cacete na seguradora XPTO, eu vendo 800 mil e tenho sinistro mês de 1,5 milhão, cara, não sou maluco de ir lá pedir dinheiro, pedir condição comercial. O cara vai falar, pô, tá de brincadeira, né? Você está dando prejuízo. Agora, além disso, é muito importante, e desde o nosso primeiro planejamento, quando a gente não tinha nenhuma policy, eu tinha lá o que escrito? Da MOB. Da MOB. Relacionamento com as seguradoras. Gestão de relacionamento com as seguradoras. Eu sempre dei muita importância a isso, e eu ter vindo de seguradora me faz também ter uma vantagem, que é pensar como os caras pensam. Over the edge, feel like I'm floating through the air.